Fala aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal Pro Matemática. Eu sou o professor Thiago e hoje aqui eu estou trazendo uma aula de equação logarítmica, né? Equação logarítmica geralmente causa arrepio nos alunos aí, mas vamos aqui aprender com muita calma, tranquilidade, você vai ver que não é tão complicado assim. Antes, você tem que ter os conceitos de logaritmo, as propriedades dos logaritmos, propriedades operatórias. Eu tenho essas aulas gravadas aqui, você dá uma olhada lá. Se você não sabe nada de logaritmo, dá uma olhada lá. Depois vem aqui fazer comigo equação logarítmica. Então vem cá, vamos lá, gente. Vamos resolver aqui. Bom, gente, ó, a galerinha que está com dificuldade em log aí, ó. Se eu conseguir ajudar vocês, mereço uma curtida aí da aula, né? Então vamos lá. Ó, equações logarítmicas. Toda equação que representa a incógnita no logaritmo ou na base de um logaritmo de base real, positivo diferente de 1 é denominado equação logarítmica. Eu dei 4 exemplos aqui, ó. Log de x mais 1, ó, e ó, tá vendo? A variável está aqui no logaritmando, na base 3 é igual a 2. Isso aqui é uma equação logarítmica. Ó, log de 19 menos x na base x mais 1, ó, a incógnita está tanto, né, a variável está tanto no logaritmando quanto na base. Perfeito? Ó, 1 menos o log de x na base 2 é igual ao log de 3 na base 2 mais 4 vezes o log de x na base 2. E professor, isso aí deve ser complicado, não é não? Calma. E o quarto exemplo aqui, ó, log de x ao quadrado mais x mais 2 na base 2 é igual a 5. Então, 4 exemplos de equação logarítmica. Para resolver as equações, aplicaremos a definição de logaritmo de uma e suas consequências, né, gente? É basicão, né? O log de A na base de B, né, é igual ao log de C na base A. Se eu fizer isso aqui, ó, essa base aqui, esse log de A é igual a esse log de A, cortei, então temos que B é igual a C, tá vendo? Entendeu, ó? Ó, se eu tenho um log de B na base A e lá do outro lado tem um log de C na base A, log de mesma base, a gente pode cortar, então temos que B é igual a C. Definiçãozinha de logaritmo, tá bom? Sempre lembrando da condição de existência, né? A base tem que ser positiva, diferente de 1. E o logaritmando tem que ser positivo. Perfeito? Sempre maior que 0. Agora eu trouxe aqui 3 exemplos, eu vou resolver com vocês para a gente entender, porque não tem muito mistério. Para a gente aprender, eu vou ter que resolver as equações, beleza? Então vamos lá, primeiro exemplo aqui, log de 1 menos 4x na base 5 é igual a 2. Gente, tranquilo, tem um logzinho desse lado e lá do outro lado tem um númerozinho inteiro, ou podia ser uma variável, não tinha problema nenhum. Definição de log, tranquilo, ó, 5 elevado a 2 é igual a 1 menos 4x. Perfeito? Ó, 1 menos 4x é igual a 5 elevado a 2. Perfeito? Só resolver isso aqui, gente. Ó. Letra para o lado e número para o outro. Ó. Menos 4x é igual a 5 elevado a 2 é 25, né? Esse 1 que é positivo passa para cá, negativo. Então, menos 4x é igual a 24. Beleza? A gente sabe que quando a variável aqui é negativa, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar toda a equação por menos 1 para trocar o sinal para positivo. Então, esse cara virou positivo e esse camarada aqui virou negativo. Bom, então, temos aqui que x é igual a menos 24 sobre 4. Temos que x é igual a menos 6. Então, temos aqui já o valor de x. Aí, eu preciso de mais um detalhezinho. Toda vez que você resolve uma equação logarítmica, você não acabou a conta quando você resolve o x. A gente tem que agora estabelecer a condição de existência. Deixa eu puxar aqui uma canetinha de outra cor para a gente estabelecer essa condição de existência. Gente, qual é a condição de existência aqui? Ó? A base é 5. Ela já é positiva, perfeito, não tem problema nenhum. Então, a base é 5, perfeito. Agora, o logaritmando, que é 1 menos 4x, ele tem que ser maior do que 0. Tem que ser positivo, certo? Tranquilo? Vou jogar 1 para lá, ó, menos 4x, tem que ser maior do que 1 para cá, fica negativo. Multiplica todo mundo por menos 1 para trocar os sinais, descendo, descendo, descendo. Nós temos que 4x
trocou o sinal aqui, ó, de negativo para positivo, trocou o sinal aqui, ó, de maior para menor, e esse aqui ele vai ficar positivo. Então temos que o x ele tem que ser menor do que 1 sobre 4, né? 1 sobre 4 é 0,25, então x tem que ser um número menor que 0,25. E o menos 6 é menor do que 0,25. Então temos sim que a solução dessa equação é o menos 6. Tranquilo ali aqui, gente? Perfeito? Professor, e se a condição de existência fosse um número maior do que 1 quarto, né? Desculpa, 1 quarto. O menos 6 não entraria? Não, a solução seria vazia, não teria solução, beleza? Perfeito? Vamos lá, vamos para a próximazinha aqui. Essa aqui foi muito tranquila, suave, agora vamos para a próxima aqui. Eu vou estabelecer a condição de existência depois, tá, gente? Geralmente a gente pode estabelecer a condição de existência antes, mas eu vou resolver depois, eu vou para a condição de existência no final. Bom, ó, de novo, ó, tem um logzinho aqui, tranquilão, e um númerozinho inteiro aqui do outro lado, de boa, vou para a definição de log. Ó, 1 meio elevado a menos 4 tem que ser igual a x² mais 4x menos 5. Então vem cá comigo, ó, x² mais 4x menos 5 tem que ser igual a 1 meio elevado a menos 4. Tranquilão aqui, perfeito? Então vamos lá. Agora tem que pensar no seguinte, ó, você tem que ter as definições de potência na sua cabeça, né? As propriedades aqui, ó. Toda vez que o expoente é negativo, eu tenho que inverter a base para ele tornar-se positivo. Então a gente tem que x² mais 4x menos 5, ele é igual, inverteu a base, ó, ficou o 2 para cima. E aqui ficou um 4. Tranquilo? A gente tem que 2 elevado a 4 é igual a 16. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 16. Esse 16 positivo vai passar lá para o outro lado negativo. Olha o que vai acontecer. x² mais 4x menos 5 menos 16 é igual a 0. Então a gente tem que x² mais 4x menos 21 é igual a 0. A gente caiu aqui numa equação do segundo grau, né? Tava na cara que ia virar uma equação do segundo grau. Vamos resolver aqui a nossa equaçãozinha do segundo grau. Então vem cá comigo, resolução da equação do segundo grau. Eu posso fazer por soma e produto, né? Trinômio quadrado perfeito, completar quadrados. Eu vou fazer pela formulazinha de Bhaskara, que é o trivial, né? A galera sempre gosta da formulazinha de Bhaskara. B ao quadrado, né? Deltazinho, menos 4, vezes A e vezes C, que é menos 21, né? Então, nós temos aqui que delta vai ser igual a 4, 16, menos com menos aqui vai dar mais, e 4 vezes 21 vai dar 40. Desculpa, 40 não, professor, 84. Então, delta é igual, aqui ó, 6 mais 4 vai dar 10, aqui sobe 1, 9, 10, 100. Então, temos que delta é igual a 100. Completando aqui a nossa formulazinha de Bhaskara, vou separar aqui um espacinho aqui, ó, botar bem aqui. Nós temos que x vai ser igual a menos b, né? Lembrando que o b é negativo, é positivo aqui, ó, é 4. Então, menos 4, mais 1 menos a raiz de 100, que é 10, dividido por 2 vezes o a, que é 1 aqui, né? Que é 2. Então, nós temos aqui o x com menos 4 mais 10, menos 4 mais 10 vai dar 6, que dividido por 2 dá 3. Nós temos menos 4 com menos 10 dá menos 14. E menos 14 dividido por 2 dá menos 7. Então essas são as candidatas a serem as raízes da nossa equação logarítmica. Agora, professor, o que está faltando? Condição de existência. Ó, a gente tem essa aqui, esse carinha aqui, que é o logaritmando. Ele tem que ser positivo. Então, acompanha aqui comigo. Ó, logaritmando. Vamos fazer agora aqui o logaritmando de uma outra cor, para ficar diferente. Ó. Condição de existência. Certo? Condição de existência. O logaritmando é x² 4x menos 5. Então, x² mais 4x
menos 5, ele tem que ser positivo. Ó, virou uma inequação do segundo grau. Virou uma inequação do segundo grau. E aí a gente sabe que a gente vai ter que resolver essa equação de novo. Professor, de novo? Exatamente, novamente, não tem jeito. Então, delta... Só que isso aqui é uma equação diferente, né? Lembrando que, ó, a equação que a gente resolveu foi essa, tá? Essa aqui é diferente. Então, b ao quadrado, né? Ó, 4 ao quadrado, menos 4, vezes a, vezes c, que é menos 5. Então, a gente tem que delta é igual a 16, menos com menos vai dar mais, e 4 vezes 5 dá 20. Então, delta é igual a 36. Completando aqui nossa formulazinha, a gente tem que x, né, vai ser igual a menos b. O b é positivo, então vem aqui menos 4, mais ou menos a raiz de 36, que é 6, dividido por 2 vezes a, que é 2. Então, ó, temos as raízes x1 e x2. Vou botar aqui embaixo, tá? Menos 4 mais 6 vai dar 2, que dividido por 2 dá 1. Menos 4 com menos 6 dá menos 10, que dividido por 2 dá menos 5. Bom, agora vamos testar aqui, né, fazendo o estudo do sinal de uma equação do segundo grau para a gente poder saber se as duas são ou não raízes. Beleza, gente? Tem que lembrar disso, estudo dos sinais, quando cai numa equação do segundo grau. O que acontece? Ó, eu tenho que fazer aqui a parábola, né? Vou fazer aqui o eixo x e os valores que a gente achou aqui, 1 e menos 5, né? O menos 5, ele fica aqui antes, né? E o 1 fica aqui depois, beleza? No estudo dos sinais de uma inequação do segundo grau, a gente tem o seguinte, ó, aqui no meio são os valores negativos, ou seja, nesse intervalo aqui são os valores negativos. E aqui nas pontas são os valores positivos. Como eu quero valores acima de zero, valores positivos, então o que eu procuro está em valores abaixo de 5 ou acima de 1. E justamente se encaixam tanto 3, que ele é acima de 1, quanto menos 7, que é abaixo de 5. Então, tanto 3 quanto menos 7, eles são solução da nossa equação logarítmica. Ó, 3 e menos 7, né? Lembrando que aqui a ordem não importa, eu estou dentro de um conjunto. Tranquilo? Perfeito, beleza? Professor, eu não lembro disso aqui não, inequação do segundo grau, sempre vai cair numa equação do segundo grau. Não, você só vai fazer isso aqui quando vai cair numa equação do segundo grau, né? Como foi o que aconteceu aqui, beleza? Fora isso, como primeiro exemplo, né? Não aconteceu, ficou tranquilo. Vamos lá para o próximo exemplo aqui? Acompanhe aqui comigo, né? Já percebeu o seguinte, que nós temos aqui, né, 3 exemplos distintos. O primeiro aqui foi aquele mais tranquilo, né? Tinha um logzinho aqui, um númerozinho, fizemos a definição de log, chegamos aqui na resposta. O segundo, eu já tinha o quê? Tinha tanto um log aqui, que a base era um número menor que 1, e caiu numa equação do segundo grau, beleza? Agora o segundo vai ser o seguinte, aliás, o terceiro exemplo vai ser o seguinte, ó. Nós temos aqui a soma de 2 logs e lá do outro lado tem um outro log. Perfeito? Lembrando que todos estão na mesma base. Quando está vazio aqui, a base é decimal. Perfeito? Todo mundo enxergou isso? Então, agora vamos comigo. Ó, propriedade de soma. A soma do log de mesma base vira o produto dos logs. Então, eu vou escrever isso da seguinte forma. Ó, log de x mais 4, que multiplica x menos 4 na base 10, é igual, ó, vou pegar esse 2 aqui que está multiplicando e vou jogar aqui para cima como um expoente, perfeito? Então vai ficar assim, log de 3 ao quadrado, que também é uma outra propriedade, né? Na base 10. Perfeito? Tranquilo? Opa, então uma base 10, tem um log de um lado e um log do outro. Posso cortar os logs tranquilamente, porque só tem um logzinho de um lado e um logzinho do outro. Professor, mas por que você não cortou direto aqui e fez assim? Não, aqui eu não posso fazer isso, tá, gente? Eu tenho que fazer primeiro essa propriedade operatória, transformar a adição em multiplicação. E aí, naturalmente, eu posso fazer esse corte aqui, porque a gente está numa equação. Faço uma coisa de um lado, faço outra coisa do outro, igualzinho, não tem problema. Então, aqui vai virar um produto, né? Eu posso fazer aqui uma distributiva, ou eu posso lembrar que isso aqui é um produto notável, é o produto da soma pela diferença. Isso aqui vai ficar sempre o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Lembrando aqui que ó, aqui 4 ao quadrado é 16, então eu já vou colocar direto 16, perfeito?
o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Professor, sempre menos? Sim, isso aqui é um produto notável, gente. É igual a 3 ao quadrado, que naturalmente é o 9. Caiu novamente de uma equação do segundo grau, mas uma equação incompleta. Muito tranquilo, ó. Esse 16 vai passar para cá somando, então x ao quadrado é igual a 9 mais 16. Então temos aqui que x ao quadrado, né? No caso x vai ser a raiz quadrada de 16 mais 9, que é igual a 25. Temos aqui que x é igual a 5. Muito tranquilo? Perfeitinho? De boa? E aí tá a resposta, né? Se eu quiser estabelecer uma condição de existência, né? Posso até fazer aqui, mas aqui é tranquilo, né? A condição de existência é que x mais 4 tem que ser maior que 0, logo x tem que ser maior que menos 4, é o que acontece. E x menos 4 também tem que ser maior que 0. Temos que x tem que ser maior do que 4, é o que acontece. Então a solução aqui dessa equação é realmente o 5. Essa foi tranquila, perfeitinha, de boa. Lembra aqui das propriedades, né? A soma dos logs vira multiplicação e a diferença vira divisão. Tranquilo? Com isso aqui você já consegue matar 90% das questões envolvendo equação logarítmica. Eu separei aqui um outro modelinho aqui, né? Que ele é um pouquinho mais complicadinho, né? Vamos dizer assim. Mas é bom que vocês saibam fazer também. Perfeito? Acompanhe aqui comigo, ó. Então tá aqui, gente, um outro exemplo aqui, um pouco diferente, que é o outro tipo, que a gente pode dizer assim, de equação logarítmica, tá ok? Aqueles três lá, a gente resolve 90% de todas as equações logarítmicas. Mas tem esse modelinho também aqui, que aí você mata todos os tipos aqui. Acompanha comigo, ó. Nós temos aqui o log de x na base 2, tudo isso elevado a 2. Isso aqui você também conseguiria escrever assim, ó. Acontece, às vezes, algumas notações está assim, ó. Log de x na base 2 e um 2zinho aqui, ó. Alguns livros, alguns exercícios, acontece tá essa anotação. Isso aqui é que o log todinho está elevado a 2. Aqui ele já colocou já diretão assim. Então lembra que isso é o mesmo que isso aqui, ó. Que o log todo está elevado a 2. Perfeito? Tranquilo? Entenderam aqui? Então, beleza. Então, agora vamos lá à resolução. Acompanha comigo, ó. Então, temos aqui um log, né, de x na base 2, tudo isso elevado a 2, menos... Ó, esse 9 aqui que está multiplicando vai ser uma propriedadezinha, aquela famosa propriedadezinha do peteleco, né? Você vai voltar com ele lá para cima, né? Multiplicando, sendo o expoente do x. Olha como vai acontecer, ó. Log, né, de x elevado a 9 na base 8 é igual a 4. Muito tranquilo aqui, né? Professor, mas por que tu não junta esses dois log como você fez ali na outra? Porque aqui é uma subtração. Porque aqui é o log na base 2, aqui é o log na base 8. Eu não consigo fazer isso. Perfeito? Agora eu estou observando aqui um padrãozinho. Vamos observar um padrão? Ó, tem um log de x na base 2 e aqui um log de x na base 8. Esse base 8 eu posso tentar transformar em base 2 usando uma mudança de base. Ok? Aulazinha tem aqui no canal sobre mudança de base, mas vou dar aqui um bizu para vocês. Ó, olha o que vai acontecer. Vai ficar assim, log de x na base 2, tudo isso elevado a 2, menos... Ó, mudança de base. Esse cara que está aqui em cima vai ficar no denominador. Aliás, no numerador, desculpa. Esse cara que está embaixo vai ficar no denominador. Olha o que vai acontecer. Ó, eu vou fazer isso aqui para vocês observarem. Log de x elevado a 9... E o outro vai ficar embaixo, ó, log de 8. Entenderam? Ó, esse aqui ficou no numerador e esse no denominador. E como eu preciso da base 2, ó, esse vai para a base 2 e esse também vai para a base 2. Perfeito? Tranquilo? Tudo isso igual a 4. Isso é mudança de base. Peguei esse cara aqui em cima, botei em cima, o de baixo botei embaixo, numa fração, e escolhi a base que eu queria. Agora, o que a gente vai fazer? Olha só, em log de x na base 2, tudo isso elevado a 2, menos... Vou voltar esse carinha aqui, ó, para cá, tá? Precisava, não precisava, mas aqui a ideia é que a gente faça isso, porque eu tô percebendo aqui um x na base 2 e um x na base 2. Vou voltar ele para onde ele estava, tá? Ó, vai ficar assim, ó. Log de x na base 2 sobre... Ó, o log de 8 na base 2, vem aqui no rascunho comigo, ó, log
de 8 na base 2. Ó, não sei, chamei de y, só para não confundir com x, tá, gente? 2 elevado a y é igual a 8. Ó. 2 elevado a y é igual a 8. Então, 2 elevado a y é igual a 2 elevado a 3. Então, isso aqui me dá 3. Então, tudo isso aqui, ó, vira o 3. Tudo isso igual a 4. Professor, agora estou começando a observar um negócio aqui, ó. Esse 9 e esse 3 dividem. Isso aqui vai dar 3, concorda comigo? Perfeito? Então já acabou o denominador. E aí, deixa eu montar aqui para ficar bonitinho para a gente observar um padrãozinho aqui, ó. Esse é o outro modelo, né? O outro tipozinho, vamos dizer assim, de equação logarítmica, que aí você vai ter que atribuir um valor a um log para que você possa fazer uma substituição. Professor, mas que você não junta? Por que tem que estar elevado a 2, gente? Aí acabou, a gente não vai conseguir fazer. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou considerar que log de x na base 2, ele vale o y aqui da vida, um k, o que você quiser, tá? Você atribui uma letra lá que você desejar. Então, olha só, vou trocar tudo isso pelo y. Y elevado a 2 menos 3. Vou trocar isso aqui tudo por y, né? Ó. Isso aqui virou y, isso aqui virou y. Olha aqui comigo. É igual a 4. Vou jogar esse 4 aqui já para dentro, como negativo, igual a 0. E aí eu chego numa equação do segundo grau. Cheguei aonde eu desejava, que é algo que eu conheço. A equação do segundo grau, eu conheço a resolução dela. Então, eu vou resolver a equação do segundo grau. Vem comigo aqui, ó. Rapidão, deltazinho, ó. Delta é igual a b ao quadrado, né? B ao quadrado, ele é negativo, né? Menos 4 vezes a vezes c. Vou fazer rapidinho aqui, tá, gente? Delta é igual a 9, menos menos vai dar mais, 4, 4, 16. Delta é igual a 25. Vem comigo. Y é igual a menos b. Então, aqui, ó, esse menos aqui com menos b vai ficar mais já, tudo bem? Mais ou menos a raiz do delta, que é de 25, vai dar 5. E 2 vezes o 1 aqui dá 2. Então, nós temos aqui as raízes y e y2. 3 mais 5 dá 8, dividido por 2 dá 4. Outra aqui, y2, né? Segunda raizinha aqui. 3 menos 5 dá menos 2, dividido por 2 dá menos 1. Então, esses são os valores de y que eu achei. Professor, mas eu quero os valores de x. O que eu faço? Agora eu venho aqui no valor que eu atribuí e a gente vai chegar às respostas. Deixa eu trocar a corzinha da caneta para ficar diferentezinho aqui. Eu vou botar um azulzinho bonitinho. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. No lugar de y, eu vou colocar o 4 e o menos 1. E aqui vai ficar assim, ó, log de x na base 2 é igual a 4. Então, 2 elevado a 4 é o x. Temos que x é igual a 16. Então, essa aqui é uma das raízes. Ops, ficou muito espaço aqui. Agora eu vou fazer assim, setinha aqui. Log de x na base 2 é igual a menos 1. Então, 2 elevado a menos 1 é igual a x. Toda vez que eu tenho um expoente negativo, eu inverto a base, né? Completa aqui 1, inverte a base. Então, temos que x é igual a 1 sobre 2. Essa é a segunda candidata a ser a resposta. 16,5. Agora vem comigo. Professor, é muita coisa. Calma. Muita calma nessa hora. A gente tem aqui, no logaritmando, o x aqui e aqui. Qual é a condição de existência? Que esse x, a condição de existência, é que esse x tem que ser maior que zero. E a gente já viu que o x é tanto 16 como meio. Beleza, não é esse aqui, gente. Cuidado, isso aqui é o y que a gente achou, porque a gente atribuiu lá para a gente poder substituir. Você achou o y. O x são as raízes aqui, ó, o 16 e o meio. Então, o conjunto solução, vou até colocar aqui, bem grande para você observar, ele é o 16 e o 1 sobre 2. Esse aqui é o conjunto solução dessa equação. Beleza, gente? Tranquilo? Então tá esse quarto modelinho que eu queria fazer para vocês. Quando você perceber aqui que tem um padrãozinho, você substitui, atribui uma letra, substitui, resolve e depois não esquece de substituir aqui de novo, né? Não esqueçam aqui de fazer essa nova substituição
para você, né, dar mole, porque às vezes você está fazendo uma questão lá de objetiva e com certeza a banca vai colocar as respostas lá que você achou no X, no Y, né, para te confundir a sua cabeça. Tranquilo? Então tá aí os modelos que eu queria dividir com vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Se sobrou qualquer dúvida, coloca lá nos comentários. Se quiser também elogiar, o professor gosta, tá bom? Um abraço aí, até a próxima aula. Tchau, tchau.